saída. Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo, a gente tem aqui um esquema, mas é importante a gente também esboçar, né, esse esquema no papel. Então, do que foi dito no enunciado, a gente sabe que tem um material antes do secador. Esse material ele tem uma massa de 550 quilos. E dessa quantidade, desses 550 quilos, a gente sabe que 71% corresponde à água. Então, eu vou falando, mas eu gostaria que vocês lessem esse enunciado e me dissessem se vocês entendem da mesma maneira que eu estou falando para vocês, tá? Por quê? Porque entender o enunciado é o primeiro passo para que a gente consiga resolver e organizar as informações de uma maneira correta, tá? Então, se ficar dúvida nessa parte aí, vocês também podem me interromper para a gente tentar esclarecer, certo? Então, o que eu sei é que dessa quantidade que a gente tem desse alimento antes do secador, as informações numéricas foram: a massa total é de 550 quilos e 71% é água. Bom, essa informação sobre a água, como a gente sabe que ela pode ser apresentada tanto em base seca quanto em base úmida, aí já vem uma pergunta. Se ela está representada em percentual, vocês podem me afirmar se ela está em base seca ou úmida? Em que base que ela está? Em base úmida, porque ele fala que é antes do secador. Então, vamos lá. Quem foi que falou? Marcos. Marcos, vamos lá. Olha só, você acertou uma coisa que é base úmida, tá? Mas não é porque ele está antes do secador, tá? Então vamos lá. Por que quando é representado em percentual é em base úmida? Porque em base úmida, como o próprio nome já diz, né? A gente está falando de umidade, então a gente tem umidade dividido pela massa total. A massa total corresponde à parte de água e à parte seca. A soma dessas duas me dá a massa total, que a gente chama de sólido úmido, de material úmido, que é o material total. Em base úmida, se a gente for transformar isso para fração, vai ser uma fração de 0,71. E a gente sabe que, no máximo, ela vai chegar até 1. Né? Porque se a gente disser que um material, não estou falando que é esse, qualquer material, ele tem uma umidade de 100%, então, na verdade, ele só corresponde à água, ele não tem a parcela de parte seca, certo? Então, nesse caso aqui, quando a gente vê em percentual, a gente já sabe que é UBU, umidade em base úmida. Porém, a umidade em base úmida, ela pode ser dada tanto para o material que entra, quanto para o material que sai. Por quê? O material que sai, com certeza, ele vai sair com uma umidade, nesse caso aqui, inferior a 71%. Porque se ele sair com uma umidade de 71 ou mais, significa que o secador aqui está com muito problema. Mas, como eu disse, mesmo no produto que sai, ele sai com uma certa umidade. E essa umidade, ela pode ser representada tanto em base úmida quanto em base seca. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Então, foi dada a massa total e a umidade em base úmida. Então, de novo, eu vou até... Deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Começar a escrever um pouquinho aqui também. Peraí. Vou diminuir isso aqui.
Então, vamos lá. Das informações que foram passadas, se eu escrever aqui, vocês conseguem ler? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, ó, 550 quilos, até vou colocar assim, ó, de material úmido, para ficar bem claro, tá? Essa aqui é o total que a gente tem, né? Se eu multiplicar ele pelo percentual... Ixi, aí eles começam a trabalhar sozinhos. Se eu multiplicar ele pelo percentual de água, ou seja, 0,71 quilos de água por quilo de material úmido, ó, principalmente as unidades, tá? Eu consigo saber que 550 vezes 0,71 vai me dar o valor de 390,5 quilo de material úmido em cima, quilo de material úmido embaixo, vai cortar, vai sobrar somente quilo de água. Então, antes do secador, eu posso afirmar que desses 550 quilos, 390,5 quilos é água. Se eu consigo saber qual é a parte de água, então eu posso dizer que desses 550 quilos de material úmido, menos 390,5 quilos de água, vai me dar 159,5 quilos de material seco ou sólido seco. Concordam? Sim. Então, certo? Então, se eu pedisse para vocês, estimem a quantidade de material que sai nesse secador, vocês não conseguiriam me dizer, nesse momento, quanto que eu tenho efetivamente de material que sai. Mas eu posso afirmar que esse material que sai, ele sai com uma massa acima de 159,5 quilos. Por quê? Porque no secador, esse material seco, ele não se altera. O secador, o ar, ele não consegue retirar essa parte que é seca. Ou seja, esses 159,5 quilos, eles vão estar aqui. Vai ser isso e mais um pouco de água, que a gente não sabe ainda quanto que vai ser. Tanto que vocês podem observar aqui, ó, na entrada, a massa seca é de 159,5 e na saída a massa seca é de 159,5. Certo? Certo. Então vamos lá. Aí vamos seguir um pouquinho. Então, do que foi dito no enunciado, eu já sei que a massa total antes do secador é de 550 quilos, que 71% disso é água, então eu consegui saber quanto em massa é de água e a diferença vai ser a parte seca. Eu sei que o secador não altera a parte seca, então esses 159,5 vão continuar no material de saída. E aí tem mais uma informação, foi dito assim: após a secagem, 60% da água original é removida do material. Bom, então, olha só, 60% da água original. Primeira pergunta, eu posso fazer 60% de 550? Não. Por quê? Porque 550 é tudo. 550 está relacionado com os 390,5 quilos de água, mais os 159,5 quilos de material seco. Então, quando ele fala que 60% da água original foi removida, eu posso sim trabalhar com 60% do quê? Dos 390,5 quilos de água.
Professora, a senhora pode repetir? Posso? Vamos lá. Olha só. Quando ele fala assim, após a secagem, 60% da água original é removida do material, tá? Bom, 60% da água original é removida do material. Aí a minha pergunta foi: eu posso então trabalhar com 60% de 550, que era a massa que a gente tinha antes de entrar no secador? Foi dito que não, e é verdade. Por quê? Porque 550 é tudo. É 390,5 quilos de água mais 159,5 quilos de matéria seca. Se eu trabalhar com 60% desse todo, eu estou dizendo que os 159,5 quilos de material seco consegue ser retirado também, o que não é verdade, porque a gente sabe que o secador não altera a parte seca. Então, o que a gente precisa trabalhar é com a quantidade de água que a gente tem inicialmente, que a gente já calculou, que é 390,5. Então, 60% disso é que foi retirado. Concordam? Então, eu vou colocar aqui, veja se vocês concordam. Sim. Então, eu tenho que trabalhar com. Deixa eu só diminuir agora esse aqui um pouco. Quando ele fala que 60% da água original foi removida, ele está dizendo que 390,5 quilos de água é o que a gente tem como original, água original. Isso vezes o 0,60 é a quantidade de água que foi removida, que nesse caso vai ser o valor de 234,3 quilos de água. Então, isso aqui saiu do alimento. Concordam? Sim, professora. Certo? E aí, vamos lá. Então, tínhamos 390,5 quilos de água no alimento. Retiramos 234,3 quilos de água desse alimento. Então, a diferença, que no caso vai ser o quê? 390,5 quilos de água menos 234,3 quilos de água. Essa diferença, que vai me dar o valor de 156,2 quilos de água, é o que ainda resta de água no alimento. Certo? Então, o alimento que sai, ele sai com 156,2 quilos de água, mais os 159,5 quilos de material seco. Então, a soma dos dois vai me dar um valor de 315,7 quilos. Eu coloquei aqui de sólido úmido, que poderia ser também de material úmido. Então, vamos pensar. Entra 550 quilos e sai como produto 315,7. Como a gente sabe que do secador só sai água, a diferença desses dois vai me dar a quantidade de água que foi removida, que foi o valor que a gente encontrou de 234,3. Nesse enunciado, a gente nem precisa trabalhar com balanço, porque foram dadas tantas informações que a gente consegue trabalhar com as correntes separadamente. Então, a gente olhou para a corrente do alimento antes do secador. Ali a gente sabe que a quantidade total em massa e a gente sabe o percentual de umidade. Aí a gente precisa o quê? Se vocês observarem,
a gente precisa agora trabalhar muito com as unidades. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, logo no início, a gente tem material úmido menos água. Isso me dá alguma coisa, me dá material seco. Aqui a gente tem água menos água, dando água também, tá? E aí eu pergunto para vocês, se ao invés do enunciado ter dado 71% em peso de água, se ele tivesse dito assim, o material contém 0,71, contém umidade em base seca igual a 0,71. Pergunta, a gente teria os mesmos resultados que a gente teve agora? Sim ou não? Nossa, tem cabelo aqui. A umidade mesmo seria 0,29, professora? Não, ó. Antes disso, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Antes de eu fazer essa mudança aqui no enunciado, ficou claro a resolução do problema? Ficou. Sim? Beleza. Aí agora eu fiz essa alteração aqui no enunciado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aonde que isso altera, tá? Porque vocês podem dizer, antes era 71%, agora você pôs 0,71. A gente, quando trabalha aqui, ó, é 0,71. O número, é verdade, o número é o mesmo. Porém, eu estou colocando uma outra base, concordam? E nessa base seca, o que que muda? Em cima continua a mesma coisa, é umidade, é água, só que embaixo não vai ser material úmido, embaixo vai ser material seco. E aí, Professora, oi, é isso que eu não entendo quando a senhora fala em cima é material úmido e embaixo é material seco. A senhora falou isso na aula passada. Eu fiquei, como assim? em cima material úmido, eu falei? Foi. Não, então, em cima é umidade, ou seja, em cima é água. A umidade em base seca ou úmida, ela vai mudar simplesmente no denominador. Ora é material seco, ora é material úmido. Mas em cima sempre vai ser água. Concorda? Talvez, Sim, ao invés de eu ter falado água ou umidade, eu falei material úmido, será? eu acho que sim. Foi nessa hora que eu Ah, me perdi. Eu fiquei, não entendi. não, então Porque, peraí. tipo, eu tava tentando me basear naquelas equações, sabe? Que a senhora colocou lá, tipo, para transformar da UBS em UBU. Eu fiquei, será que é isso? Aí eu fiquei sem entender. Não, então peraí, vamos lá. Ó, umidade é sempre água por um denominador. Se a umidade for em base úmida, é água dividido pelo material total, pelo material úmido, pelo sólido úmido, certo? Se a umidade estiver em base seca, é água dividido pelo material seco ou pelo sólido seco, certo? Então, a parte de cima é sempre água. O que muda é a parte de baixo. Se a umidade é em base seca, então é a umidade dividido pelo material seco. Se a umidade é em base úmida, é a umidade dividido pela massa total ou a massa do material úmido ou a massa de sólido úmido. Ficou claro? Sim, agora sim. Beleza. Então vamos lá. Então, eu vou até tirar isso daqui, considerando essa mudança, tá? Onde eu coloquei no enunciado que a umidade foi dada em base seca igual a 0,71. Então, vamos lá. Se a gente está nessa situação, olha só, o 550 é material total, que eu até coloquei aqui como material úmido, né? Se eu multiplicar ele por uma base
seca, concordam que a gente não consegue cancelar? Certo? Aqui vai ficar um valor numérico, porém as unidades vão ficar todas atrapalhadas, vai ficar de novo os 390,5, porém vai ser quilo de material úmido vezes quilo de água dividido por quilo de material seco. Ou seja, tem alguma coisa de errado. Concordam? Então, aqui na secagem, a gente tem essa preocupação a mais de, apesar da gente poder multiplicar um pelo outro, mas a gente tem que trabalhar sempre na mesma base. Ou seja, se aqui está em base, se o 550 está relacionado com o material total, ele está relacionado com a base úmida, né? E a umidade, ele está em base seca. Então, a gente precisa transformar ou um ou outro, certo? Nesse caso aqui, como a gente tem as informações, se ao invés de eu ter dado massa total do material antes do secador igual a 550 quilos, eu tivesse dito massa seca do material antes do secador igual a 159,5, aí eu teria aqui o quê? 159,5 quilo de material seco. Aí, olha só, 159,5 quilo de material seco, vezes 0,71 quilo de água por quilo de material seco, vai me dar, deixa eu ver, 159,5 vezes 0,71. Vai me dar o valor de 113,24. Vai me dar o valor de 113,24. Porém, aqui a gente tem como cortar, porque material seco está em cima e material seco está embaixo. Vai sobrar somente quilos de água. Então, aí a gente já começa a resolver esse problema. E como vocês observaram, umidade em base úmida de 0,71 é diferente de umidade em base seca de 0,71. Tanto é que a gente encontrou outros valores aqui no caso para a água, tá? Então, o que eu estou querendo reforçar com vocês? Que trabalhar com as unidades no sistema de secagem, ele é crucial, porque a gente pode cometer vários erros e as unidades, elas conseguem te mostrar o direcionamento, se está certo ou não, tá? Tudo bem? Bom, esse enunciado aqui foi fictício de agora, tá? Não tem a ver com o enunciado que está lá na aula 8 de vocês, certo? Tudo bem? E aí, confiram aí, né? Nas gravações. Fala, Amanda. Ou Andressa, não sei, Karine. Professora, na questão 2 que eu tentei fazer de UBU e UBS, o Certo. UBU e o UBS de entrada eu consegui, mas o de saída eu não consegui. Nesse mesmo exercício. Na questão 2, na 2. Na 2, essa daqui. Vocês estão conseguindo ver? Não, lá naqueles exercícios mesmo, É antes ou depois? É a 3 no caso, né? depois. Então, é nesse 3 aqui. Não, pode passar. Tá, aqui. Do 130. Aí, Tá. isso.
Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Alguém conseguiu? E se a senhora puder fazer letra B também, acho que foi besteirinha que eu tô errando, mas... Tá, eu vou fazer do jeito que eu estou fazendo o outro, então, eu vou colocando aqui. E aí vocês vão me dizendo se vocês entendem ou